Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos ler novamente aqui a história do rato do campo e o rato da cidade, tá bom? Aí vocês podem estar se perguntando, mas agora é aula de geografia. Sim, gente, nós vamos usar aqui essa fábula, tá? Para pensar um pouquinho no que a gente tem estudado aí em geografia, nos diferentes tipos de vida, né, das pessoas no campo, na cidade. Então, a gente vai refletir através dessa fábula que a gente já leu algumas vezes, né? Eu quero ler de novo com vocês, tá? Essa é uma versão diferente, é uma versão da Ruth Rocha, tá bom? E aí eu quero ler com vocês e propor aí uma reflexão no final da leitura, tá legal? O rato do campo e o rato da cidade. Era uma vez um rato que morava na cidade e foi visitar um primo que vivia no campo. O rato da cidade era um pouco arrogante, mas seu primo gostava muito dele e o recebeu com muita satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. O rato da cidade torceu o nariz e disse: Não posso entender, primo. Como consegues viver com esses pobres alimentos? Naturalmente, aqui no campo é difícil obter coisa melhor. Vem comigo que eu te mostrarei como se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana, ficarás admirado de ter suportado a vida no campo. Os dois puseram-se então a caminho. Já era noite quando chegaram na casa do rato da cidade. Certamente que gostarás de tomar um refresco após essa caminhada, disse ele, polidamente ao primo. Conduziu-o até a sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. O que é isso? Perguntou assustado o rato do campo. São simplesmente os cães da casa, respondeu o da cidade. Simplesmente, eu não gosto dessa música durante o meu jantar. Nesse momento, a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. Os ratos tiveram que fugir a toda pressa. Adeus, primo, disse o rato do campo. Eu vou voltar para minha casa no campo. Já vais tão cedo? Perguntou o da cidade. Sim, já vou e não pretendo voltar, concluiu o primeiro. Qual é a moral dessa história? Gente, eu fiz essa leitura com vocês para vocês escutarem aí a história, a fábula, né? E em uma outra versão, escrita pela Ruth Rocha, com outras palavras. Lembra que a gente tem falado bastante aí sobre a questão dos escritores que reescrevem as fábulas, é, eles escrevem com outras palavras, mas sem tirar o sentido, sem tirar o que a fábula ela está tentando nos ensinar. No caderno de geografia, eu quero que vocês coloquem aí a moral dessa história, o que que vocês acham que essa história nos ensinou, tá bom? E também quero que vocês copiem no caderno algumas dessas perguntas, quer dizer, todas essas perguntas no caderno e respondam, tá? Onde vivem os animais da história? O rato do campo tem algum parentesco com o rato da cidade? Qual a relação entre eles? Na história, quais elementos apresentam interdependência entre o campo e a cidade? Você acha que o ratinho do campo gostou da temporada na casa do primo? A vida no campo é mesmo tão diferente da vida da cidade? Justifique. Então, copiem essas perguntas e respondam no caderno de geografia. E depois de responder essas perguntas, tem mais algumas questões lá na apostila de geografia, tá bom? Na página 232, tá?
tem algumas perguntinhas sobre uma paisagem do campo, tá bom? E por que que a gente fez essa leitura? Para a gente poder refletir sobre o tipo de vida no campo, quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam. Nós já fizemos uma pesquisa essa semana sobre isso, então vamos reforçar aí quais são as coisas que são boas, né, da vida do campo e as coisas também que são ruins, que as pessoas têm muita dificuldade, tá bom? Então, na página 232, tem mais algumas observações que vocês têm que fazer e responder, tá bom? Na 233 também. Então, são essas duas páginas que vocês vão observar a paisagem rural e colocar algumas observações aí a partir dessa observação, tá? E refletir um pouco sobre essa fábula e sobre as diferenças entre a vida no campo e a vida na cidade. E a gente se fala na próxima aula de geografia, então, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau.